Pessoal, dando sequência aqui o nosso laboratório virtual, né? Acabei de terminar uma aula sobre esse assunto aqui, transformações gasosas, e eu queria aqui mostrar para vocês, eu não diria nem na prática, né, mas dentro dessa questão virtual, como as coisas funcionam. Eu tenho aqui um sistema, paredes hermeticamente, no caso aqui está fechado. Eu tenho aqui a condição de aumentar a temperatura ou diminuir, né, no caso. Eu teria aqui uma bomba de ar, onde eu posso colocar ar dentro desse recipiente. Eu tenho aqui o medidor de pressão e eu tenho aqui uma válvula que eu posso abrir em um momento oportuno, se eu quiser diminuir a quantidade de gás. Então vamos lá, para não ficar tão extenso, eu vou colocar aqui uma pequena quantidade de gás e perceba o seguinte, assim que eu for colocando gás aqui dentro, você já vai perceber que a pressão ela já tende a aumentar um pouco. Vou colocando aqui, olha, a pressão já aumentou um pouco, pronto. Agora vejamos o comportamento desse gás. Na verdade, essa pressão aqui é exatamente a pressão interna que as partículas desse gás estão fazendo nas paredes do recipiente. Perceba que isso aqui está completamente fechado. Se eu fosse falar de transformação a volume constante, isocórica, isovolumétrica ou isométrica, você percebe que à medida que a temperatura aumentar, a pressão também vai aumentar. Ó. Eu vou aquecer isso aqui e no que eu for aquecendo, se ligue na pressão, que a pressão ela vai aumentando. Ó. Olha o termômetro, né? Olha o termômetro, aqui está 300 kelvins, olha a pressão está 23,5. Percebo que ó, eu vou aumentar a temperatura, olha o que está acontecendo com a pressão. Temperatura aumentando, pressão aumentando, você percebe que as partículas desse gás elas também estão aumentando, né? E assim por diante. Parei aqui um pouco, se eu resfriar, ó, no que eu resfriar, a temperatura vai diminuir, a pressão também ela estaria diminuindo. Eu teria aqui um exemplo de uma transformação isocórica, o volume constante. Se eu quiser abrir isso aqui para sair um pouco desse gás, deixa eu até diminuir, né, para ele ir mais rápido ainda. Não, para ele ir mais rápido eu vou aqui. Pronto. Agora deixa eu esfriar de novo, diminuir um pouco a temperatura. E deixa eu fechar isso aqui. Uma outra coisa que você pode perceber é que eu poderia, se fosse o caso, a uma pressão constante, não é nem a uma pressão constante, a uma temperatura constante, perdão. Eu não vou aquecer isso aqui, eu vou te mostrar que a pressão e o volume desse gás, eles podem aumentar ou diminuir, o que eu teria uma transformação isotérmica. Por exemplo, se eu puxar isso aqui, o volume ele vai aumentar. Ó. Quando o volume aumentar, é interessante que você observe que quando o volume aumentar, essa pressão ela vai diminuir. Ó. Vamos lá. Aqui a temperatura, a pressão está 7,3 atm. Eu vou aumentar o volume. E olha o que está acontecendo com a pressão. À medida que eu aumentei o volume. Eu aumentei o volume, a pressão diminuiu. Por que isso? Porque quando o volume aumentou, agora as partículas têm mais espaço para se agitarem. Com mais espaço para se agitarem, elas não vão se chocar tanto contra as paredes do recipiente. Logo, essa pressão ela tendeu a diminuir porque o volume aumentou. Perceba que a temperatura se mantém constante, isso seria um exemplo de uma transformação isotérmica. Se eu agora diminuir o volume, eu vou diminuir o volume, a pressão inicial estava 7,5, para quem não lembra. Ó, no que eu diminuir o volume, o que eu fiz aqui? A pressão aumentou, estava 7,5, foi para 14. Perceba que a temperatura se manteve a mesma. Isso é um exemplo de uma transformação isotérmica, é uma maneira simples de tentar ilustrar